Sejam muito bem-vindos a mais uma live, a nossa última live de aquecimento. Ah, continuou com o chá? Ah, não, mas aí é um chá lá fora, é um bicho. É um bicho que tá lá fora. Aí fica fazendo esse chiado mesmo. Então pode ser isso. Pode ser isso. Que aí é lá de fora. Bom, qualquer coisa eu ponho o fone de novo, então. Bom, última live de aquecimento da semana Sua Carreira no Topo. E o que é a semana Sua Carreira no Topo? E o que foi essa semana de aquecimento? É um bicho, fica fazendo esse zumbi, daqui a pouco ele para. Não consigo controlar isso. Ó, vai diminuir já. E o que é essa semana de aquecimento? O que é a semana Sua Carreira no Topo, né? A semana Sua Carreira no Topo é a semana que começa segunda-feira da semana que vem, vai acontecer de segunda a sexta, e é a semana que eu vou ensinar o passo a passo para você ser promovido ao cargo de liderança em até 4 meses. E para essa semana, a gente preparou 3 aulas exclusivas para quem está inscrito. E essas 3 aulas exclusivas para quem está inscrito, então, foram desenhadas, tem uma sequência lógica, fala ali do passo a passo. E quando eu desenhei essas aulas, eu fiquei pensando, bom, como é que a gente pode fazer para conseguir garantir que o que a gente está fazendo aqui, né, durante a semana, como é que a gente pode potencializar esse resultado? Então, pensando nesse potencial, para poder elevar o potencial de vocês, então a gente fez essas semanas de aquecimento. E aí, as semanas de aquecimento, que começaram há 2 semanas atrás, foram sempre de segunda a quinta, de manhã, de noite, 7h03 da noite, e sextas, às 8h08 da manhã. E essas lives, então, de aquecimento, elas falam sobre os obstáculos e também as oportunidades. Então, que obstáculos você vai encontrar no meio do caminho e como que você supera esse obstáculo no meio do caminho. E também a gente fala sobre oportunidades. Então, como que você cria oportunidades para conseguir melhorar e acelerar o resultado para a sua carreira. Então, esse é um grande objetivo de todas essas lives. A partir de segunda-feira, a gente começa oficialmente na semana Sua Carreira no Topo, com as 3 aulas, e a gente também vai ter lives à noite. Só que as lives já vão ter ali um encadeamento com a semana. Então, para quem está inscrito, é bom, porque vai ser mais uma coisa para potencializar a semana. E para quem não está inscrito, vai ser útil, mas vai ser mais útil para quem, obviamente, está lá inscrito na semana. Gente, agora minha tela fica apagando. E o problema é que se eu deixar, ela desliga. Eu não consigo entender isso. O que acontece? O que se passa para acontecer isso? Bom, e aí, diante desse cenário, do que a gente fez, para a gente fechar, uma das coisas que aparece o tempo inteiro para mim no Instagram, nas caixinhas de pergunta, já apareceu para mim também quando a gente abre... Não, meus gatos querendo beber da minha caneca, gente. Não. Já apareceu para a gente também quando a gente abriu um formulário para entender o público. Então, a gente também recebeu essas informações constantemente, mesmo que não seja ali numa caixinha de perguntas, eu recebo fora dela. Que é o seguinte: Lilian, como é que gerencia tempo? Como é que eu consigo fazer tantas coisas ao mesmo tempo? Como é que eu consigo fazer X coisas? O tempo inteiro são perguntas, questionamentos ligados à gestão de tempo. Então, como eu ouvi muito sobre isso, a gente preparou essa última live para justamente falar sobre gestão do tempo, ou seja, como que a gente usa o tempo a nosso favor. E se a gente considerar que todo mundo tem o mesmo tempo, ou seja, todo mundo tem 24 horas por dia, por que umas pessoas fazem mais e outras pessoas fazem menos? E talvez você esteja pensando assim, mas aí a pessoa que faz mais, ela tem mais tempo, ela tem empregada, ela não tem filho, não tem um monte de coisa, e, gente, isso não é real. A gente tem, na verdade... então tá bom, que bom que o som no YouTube tá bom. Obrigada. Não é real.
Na verdade, a gente tem pessoas que têm pouco tempo e têm uma vida mais tranquila, tem gente que tem muito tempo com uma vida super sobrecarregada. Então, qual é a diferença, né? O que essa pessoa que consegue organizar melhor o tempo, ela faz que outras pessoas não fazem. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. E a live de hoje, o nosso nome é Entregar o que te pedem não te promove. E aí, na hora que eu escolhi esse nome, eu quero explicar o que foi que passou na minha cabeça para ter esse nome aqui. O que acaba acontecendo, gente? O que eu vejo muito, assim, nos nossos alunos isso acontece, eu acho que de uma maneira geral isso acaba acontecendo. A gente acaba ficando numa ânsia de achar que a gente só vai ser promovido se a gente entregar tudo que todas as pessoas estão pedindo. Então, eu imagino que, para eu conseguir ser promovido, eu preciso, se um diretor me pede alguma coisa, eu tenho que entregar o que ele está pedindo. Se o meu chefe me pedir, eu tenho que entregar. Eu tenho que ser uma pessoa colaborativa, eu tenho que ser uma pessoa que o tempo inteiro ajuda todo mundo. E a gente começou a entrar numa armadilha de acreditar que a vida, que a nossa carreira está fundamentada em ficar o tempo inteiro sendo colaborativo com todo mundo. E aí, vamos lá. Eu não estou querendo dizer, gente, que a gente tem que ser ruim, digamos assim, né? Não vou ajudar ninguém, cada um por si. Não é isso. Só que quando a gente começa a achar que a gente tem que ajudar todo mundo, a gente se atrapalha, porque a gente também tem as nossas atividades. Vamos lá. Me digam aí se o som ficou melhor agora com o fone, porque eu sempre fico com a sensação que o meu celular está muito longe e que para o celular eu preciso, o ideal é ficar com fone. Olá, Aline! Seja bem-vinda. Então vamos lá, se a gente está pensando, se a gente chega a essa conclusão de que para uma boa gestão do tempo, eu tenho que não fazer tudo para todo mundo, eu entro ali, então, numa preocupação natural de perder. Bom dia. Me diz só se meu som tá bom, Aline, se você tá conseguindo ouvir bem. Se eu tenho um chiadinho, mas só que esse chiado é de um bicho lá fora. Eu tenho que esperar ele querer parar de cantar, que eu acho que isso é uma cantoria dele. Então, quando a gente olha... Ah, tá bom. Obrigada, Márcia. Obrigada. E aí, então, nesse cenário, a gente precisa gerenciar melhor o nosso tempo. Por que eu coloquei lá que tentar agradar todo mundo, fazer as coisas para todo mundo não vai te promover? Porque enquanto você estiver preocupado em entregar tudo que te pedem, você está numa função mais operacional. E a gente, durante essas 2 semanas de live, a gente falou muito sobre isso, sobre essa armadilha de ser muito operacional. Quanto mais operacional eu sou, mais dificuldade eu tenho de me promover. Natural isso. Porque a empresa precisa me enxergar. Lembra, para quem estava aqui ontem, eu falei muito sobre essa pirâmide, né? Quando a gente olha essas pirâmides na empresa, não é à toa, né? Eu tenho uma base que naturalmente tem mais vagas, tem mais cargos aqui, tem mais possibilidades de crescimento. À medida que eu vou subindo para um nível operacional, eu subo para um nível estratégico, eu tenho menos vagas, eu não preciso ter tanta gente fazendo, e eu também preciso ter uma visão ampla. Então, quando a gente olha o triângulo, é como se eu tivesse que ter essa visão mais sistêmica. Agora, pensa o seguinte, se hoje a sua agenda tá lá sobrecarregada de coisa e toda hora ficam te pedindo mais coisa e outras pessoas sabem que você ajuda, aí te pedem ajuda, aí te pedem para fazer alguma coisa nova, aí te mandam demandas novas, aí ficam te mandando um monte de coisa para fazer, o que acaba acontecendo com a sua rotina? Você não consegue parar para ter uma visão sistêmica. Então, aqui, antes da gente dar aqui algumas dicas de gestão do tempo, é muito importante a gente chegar à seguinte conclusão. Que bom que você está me ouvindo bem. A gente tem que chegar à seguinte conclusão. Todas as vezes que eu estou ocupando muito a minha agenda, com várias reuniões,
vários encontros, várias entregas, várias atividades que está todo mundo me pedindo, a gente fica com essa sensação de que a gente está super entregando tudo para todo mundo e a gente vai ser reconhecido por isso. Por outro lado, o que está acontecendo para o nosso diretor, o que ele começa a ver na gente é que a gente está fazendo um monte de entrega de tarefa e ele não consegue ver na gente uma visão sistêmica, uma visão estratégica de negócio. E sim, uma visão operacional. Eu estou ali o tempo inteiro entregando o operacional para as pessoas. Maravilha. Mas eu não estou sendo estratégico. Então, ter uma agenda lotada. Até na segunda-feira eu participei de uma live, convidada para uma live num outro canal, e eu falei muito sobre isso. Ter uma agenda lotada de reunião o dia inteiro no Zoom, ou ter uma agenda muito ocupada, ou falar que não está com tempo para nada, deve ser um símbolo de angústia do que legal, de enaltecimento. E por mais que a gente fique com essa sensação, não, mas eu fico angustiada, porque eu preciso ter tempo e eu estou me sentindo sobrecarregada. A questão é que a gente se sente sobrecarregado no tempo, mas a gente se sente orgulhoso de estar com a agenda lotada, logo a gente acha que a gente é importante. E o ideal para a gente é tirar essa sobrecarga da agenda para dar tempo para a gente ser estratégico, para dar tempo da gente conseguir olhar para fora e ter uma visão sistêmica. Se eu estou atolada de trabalho, eu não consigo olhar o todo, eu só consigo olhar ali as coisas que eu tenho que entregar naquele nível de desespero que eu tenho que entregar o tempo inteiro. Ai, pois é, Aline, me conta um pouco do que você está sentindo nesse momento, porque aí eu até trago aqui alguns insumos, algumas ideias de como é que você pode resolver isso. Então, eu vou trazer aqui para vocês. Ai, peraí, deixa eu levantar um pouquinho, porque senão eu não consigo ler o que vocês estão me mandando. Aí, deixa eu baixar aqui, senão fica um té. Ai, pronto. Agora ficou melhor para mim, que aí eu consigo ler vocês. Peraí. Vocês vão ter que ver minha mesa, né? Mas faz parte, peraí. Eu também não quero jogar muito o meu computador para frente. Agora ficou melhor. Pronto. Me delegaram uma tarefa mecânica. Tá. Então vamos lá. Tem algumas coisas aqui que a gente tem que trabalhar. Eu vi que você se preencheu para participar, né, Aline, da mentoria. Eu acabei selecionando uma outra pessoa, mas a gente vai fazer semana que vem mais. Então você pode participar na semana que vem, tá? Você já extrapolou o prazo, tá? Vamos lá. Pois é, então. E é isso que eu quero que vocês fujam. Você o tempo inteiro só ficar fazendo uma atividade operacional não te dá um respiro. Então, vamos lá. Infelizmente, da cultura brasileira, nossa, Jesus amado, realmente é bem tarefeiro mesmo. Não, vamos pensar aqui numa ação, tá? Não é que você não vai fazer, porque agora já te delegaram, você vai ter que fazer isso, né? Mas como é que a gente evita que isso te tome muito mais tempo, né? Que a gente consiga resolver isso aí pelos próximos meses, né? Ou pelas próximas semanas, né? Se eu conseguir trabalhar isso logo. O que acaba acontecendo? O que acaba acontecendo na nossa rotina, tá? Nós da cultura brasileira, então não estou olhando outros tipos de cultura, vamos olhar a nossa cultura propriamente dito. A gente tem um agravante, tá? Nós brasileiros, a gente tem uma mania muito grande de execução. Então, naturalmente, não dá muito para entender de onde isso tudo começou, mas é uma questão cultural no Brasil. A gente tem uma tendência a achar que a gente é melhor, a gente vai ser mais bem visto enquanto profissional quando a gente fizer muitas entregas. Então, o que a gente começa a achar aqui na nossa cultura brasileira? Que entregar muitas atividades, partir para a execução, ou seja, me pedir alguma coisa, eu tenho que pegar aquele negócio e sair fazendo. Vai me fazer bem, é bom para mim. O que acaba acontecendo quando eu faço isso? Eu vou muito para o operacional, mais uma vez, e eu não planejo. Por quê? A nossa cultura acredita que pensar, planejar, montar planos de ação é perda de tempo.
E, gente, isso é tão forte na nossa mentalidade, na nossa forma de pensar, que até eu, que falo sobre isso, dou aula sobre isso, eu tenho que ficar martelando na minha cabeça que isso é importante. Porque em vários momentos eu caio nesse mesmo erro. Eu começo a pensar, ai, não, mas eu tenho que fazer logo. E aí daqui a pouco para, senta e planeja. Então, em casos, se vocês, né, assim como a Aline, já estão aí se sentindo sobrecarregados, o que eu sugiro? Hoje é sexta-feira. Tirem o dia de hoje, vocês vão atrasar mais o que vocês estão fazendo, mas assim, pensa que você já está atrasada, né? Então, se já está atrasado, você vai ficar um pouquinho mais, mas você vai ganhar lá na frente, tá? Então, pensa dessa forma. Você vai usar hoje o seu dia para fazer uma organização dessa agenda. Então, você vai parar para planejar como que você pode fazer essas atividades de forma mais estratégica, mais inteligente. Tá, não, então fica de férias. Depois da sua volta das férias, você pensa nisso, tá? Usa aí um dia pós-férias. Não vai pegar suas férias para fazer isso, não, Aline, tá? Pega seu pós-férias. Quando você voltar, você pensa. Mas o que você vai fazer? Você vai ter que pegar um dia para fazer um planejamento. Por quê? Hoje existem 3 categorias que a gente acaba colocando na nossa agenda e que normalmente a gente não consegue ser promovido porque a gente fica em 2 grandes agendas. Então, não, a gente tem 3, mas a gente fica normalmente em 2. Quais são essas 3? A gente tem a agenda do importante, a gente tem a agenda do urgente e a gente tem a agenda do circunstancial. Eu vou começar pelo mais fácil, mais trivial, até chegar no mais importante. Vamos lá, agenda do circunstancial, gente. O nosso cérebro, quando a gente está muito sobrecarregado, e aí quando a gente está fazendo muitas atividades, e principalmente quando muitas áreas pedem muitas coisas para a gente, e a gente se sente de alguma maneira sobrecarregado de trabalho, o que acaba acontecendo? O nosso cérebro, para tentar entrar num regime de compensação, ele vai pegar qualquer atividade que ele entenda que é uma atividade de descanso cerebral e ele vai tentar fazer você ficar o máximo de tempo ali. Então, toda vez que eu estou sobrecarregado no meu psicológico, ali no meu mental, muita coisa para fazer, o que o meu cérebro vai fazer? Lilian, eu abri aqui, sei lá, abri o Instagram. Aí vi as pessoas colocando ali, vi postagens de amigos meus, sei lá, passeando. O que eu vou fazer? Eu vou começar a assistir a todos os feeds de notícia do Instagram. Então, eu vou começar a ver aquele amigo, aí vai aparecer outro, e outro, e outro, e eu vou ficando, ficando, ficando. Isso acontece para o Instagram, acontece para o YouTube, acontece para o Netflix, acontece para a televisão, acontece para tudo. Então, todas as vezes que o meu cérebro se sente de alguma maneira sobrecarregado e ele cria um sistema de compensação, quando eu entro numa situação que meu cérebro entende que ali eu não estou me sentindo pressionado a fazer nenhum tipo de entrega, o meu cérebro vai tentar me prender naquilo ali. Então, se eu comecei a assistir, sei lá, um vídeo de maquiagem no YouTube, eu vou assistir 20 vídeos de maquiagem, não vou assistir só um. Eu não vou parar no primeiro. Se eu estiver assistindo uma programação da televisão, posso ficar o dia inteiro assistindo aquilo ali. Por quê? O cérebro vai começar uma briga interna. Ele vai começar a ter uma discussão entre fazer as coisas, ou seja, ir lá correr, né, para poder conseguir fazer o que ele tem que fazer. Então ele vai ficar pensando, ó, tem um monte de coisa para entregar. Para aí, volta lá. Só que toda vez que você pensar que para de fazer isso, vai lá, você tem coisa para entregar, como isso é algo que você já está vivendo uma sobrecarga e você se sente sobrecarregado por isso, o teu outro pedaço do cérebro pensa, não, de jeito nenhum, você precisa descansar. E aí o que acaba acontecendo? Eu não estou querendo dizer aqui que a gente não precisa usar o nosso tempo para ter momentos de descanso. A grande questão é que quando o meu cérebro entra nesse modo, eu sou capaz de ficar muito mais horas do que eu preciso e ele não vai descansar no final das contas. Sabe por quê? Porque o tempo inteiro que ele está assistindo a essas coisas, tentando criar uma compensação para eu descansar o meu cérebro, do outro lado, o meu pedaço mais racional de entrega
vai ficar se sentindo culpado por isso. Então, eu estou descansando, assistindo alguma coisa que meu cérebro entende que não tem cobrança, mas enquanto eu estou fazendo isso, o outro lado do meu cérebro está extremamente incomodado. E está gerando em mim uma série de gatilhos de, ó, vai dar errado, você não vai conseguir ter tempo depois, você vai ter que trabalhar muito mais tempo, cuidado, não sei o quê. Então você está o tempo inteiro assim. E aí quando você vai sentar para trabalhar, ou fazer o que você tem para fazer, enfim, estudar, seja lá o que for, o que vai acontecer? Seu cérebro começa a entrar numa liberação de cortisol. E aí essa liberação de cortisol, que é o hormônio do estresse, faz com que a gente tenha mais dificuldade de pensar, de processar. Porque o cortisol, ele vai usar qual sistema nosso, né? Tem uma aula minha que eu falo bastante sobre cérebro, mas ele usa a nossa parte mais primitiva, que é a amígdala, e a amígdala é uma parte do nosso cérebro responsável pelas emoções. Só que cada vez que eu libero cortisol, eu estou tendo emoções negativas dentro do meu organismo. E cada vez que eu libero cortisol, o que acontece com o meu cérebro? Quando eu libero essa substância, esse hormônio de estresse dentro do meu organismo ele aumenta a frequência do meu nível de emoção. E o nosso cérebro trabalha com compensações, gente. Então, o que acontece normalmente? Oi, Carol! Oi, Fernando! Sejam bem-vindos. O que acontece normalmente com o meu cérebro? O meu cérebro, ou ele está usando a emoção, ou ele está usando a razão. Quando eu penso nas atividades que eu tenho que entregar, quando eu penso no posicionamento estratégico que eu tenho que ter, quando eu penso em ser promovido na empresa e mostrar que eu tenho potencial para ser promovido, qual é o sistema que eu tenho que usar? Eu tenho que usar o sistema racional. Afinal de contas, eu quero mostrar que eu sou bom naquilo. Só que cada vez que eu fico ali no meu circunstancial e fico fazendo atividades que não vão me levar a nenhum resultado, mas que eu acredito que falsamente estão me fazendo ter um respiro, um descanso, o que meu cérebro acaba fazendo? Ele sai do racional, ele vai para o emocional. Só que ele vai para o emocional se sentindo culpado, então ele não libera ali hormônios que me deixam satisfeita, ele libera hormônios de estresse, o que faz eu ter dificuldade de processar raciocínio. E aí, o que isso tudo desencadeia? Eu começo a sentir que eu não sou capaz, que não vai dar certo, que o que eu estou fazendo aqui vai ser um trabalho para o resto da vida. Eu nunca mais vou conseguir sair disso. Então eu começo a pensar todas essas coisas, porque o meu cérebro foi para esse lado da história. Então olha só que curioso. A gente tem na nossa vida, queira você ou não, a gente vai usar a nossa agenda em sistema, em ações circunstanciais. Então, os nossos finais de semana, quando eu não trabalho, ele está no meu circunstancial. À noite, quando eu decido assistir uma televisão, eu estou no circunstancial. Quando eu decido entrar aqui no Instagram, ficar vendo feed de notícia, não é o que a gente está falando agora. Porque o que vocês estão me assistindo é uma aula. Então, eu não estou falando de nada que você está passando por um processo educativo. Ou aqui é olhar besteira. Então, ficar vendo videozinho lá, engraçadinho, isso tudo entra lá no circunstancial. Então, primeiro ponto, primeira dica, anote numa lista tudo que você hoje faz e que é circunstancial. Então, você vai fazer uma anotação de vídeos que você assiste aleatórios, feed de notícia das redes sociais, assistir piada, assistir alguma coisa que, enfim, coisas que não agregam, mas que você faz para poder descansar a sua mente. E aí, depois de fazer isso, você vai fazer o seguinte: você vai botar numa escala de 0 a 100. Oi, Helena, que legal ter você aqui. Numa escala de 0 a 100, quantos por cento do seu tempo hoje você acredita que você dedica a esse circunstancial? Vamos lá. É importante nunca zerar o circunstancial, tá? A grande questão aqui é se ele está muito alto.
Porque se ele está muito alto, ele está me liberando muito mais cortisol e, consequentemente, eu não estou fazendo uma boa entrega estratégica e, no final das contas, eu estou me sentindo culpado, ou seja, ele não está me fazendo descansar. O ócio criativo, ele é muito positivo, produtivo e necessário, mas ele tem que estar na dose certa. Então, anotem toda a lista hoje de coisas que você faz e que estão nesse circunstancial, quantos por cento você não dá. É mais ou menos, Carol, assim, eu posso considerar uma procrastinação se eu tô fazendo isso para fugir. Então, sim, vamos lá. Se eu olho para mim e falo assim, ah, não, eu vou fazer depois. Ah, daqui a pouco eu estudo, daqui a pouco eu pego, não sei o quê. E eu nem tô tão afim assim de assistir o que eu tô assistindo. Mas eu tô assistindo porque eu quero fugir do que eu tenho para fazer. Nesse caso, é uma procrastinação. Mas o procrastinador, né, uma pessoa que procrastina, ela deixa para depois o que ela tem que fazer para fazer qualquer coisa, né? Então, até para lavar louça, ela é capaz de procrastinar. Mentira, Carol, não acho que você seja a rainha disso. Você vai ter que me convencer depois no privado. Eu não acredito que você seja assim. Mas eu acho que tem um pouco dessa coisa que você sempre entrega, mas você pode entregar no laço, é isso? Você pega, vai enrolando, 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 mas aí na hora você tem que entregar no laço. É isso que você faz? Me conta, mas eu não consigo acreditar nessa frase, tá? Tô achando exagerada da sua parte. E aí, quando o nosso cérebro, então, faz isso, me conta os seus segredos, então, Carol, adorei. Isso acaba sendo ruim, porque faz essa liberação de cortisol também, porque eu vou enrolando, 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 mas na hora que eu tenho que fazer isso me traz muita pressão. Sabe aquelas pessoas que falam assim, ah, eu adoro trabalhar sob pressão, eu escuto muito essa frase. Aliás, eu escutava, porque depois que eu comecei a falar sobre isso e ensinei as pessoas começaram a não me contar mais isso não, mas muita gente fala para mim assim, ah, eu adoro trabalhar sob pressão, porque eu fico mais focado e eu consigo me concentrar melhor. Por que que isso acontece, gente? Porque como o nosso cérebro, mais uma vez, na hora que ele libera cortisol, é um hormônio do estresse. E aí, como ele é um hormônio do estresse, é um hormônio que trabalha com a parte primitiva do nosso cérebro, qual era a parte primitiva do nosso cérebro, gente? Se a gente olhar lá na história, nossa parte primitiva era a caça. Então, era eu estar ali no mato, tendo que ir para um lugar e ter que me preocupar com um leão, com um tigre, uma série de coisas. Então, todas as vezes que eu tenho liberação de cortisol, naturalmente meu organismo vai ficar hiperfocado. Por que que ele vai ficar hiperfocado? Porque o cérebro lembra lá da época primitiva que liberação de cortisol significava fique em alerta, alguma coisa vai acontecer. E no que vai acontecer, você vai ter que ou fugir ou atacar. Então, se você vai ter que fugir ou atacar, você precisa estar hiperalerta. O problema desse estar hiperalerta, gente, é que se eu estou falando de um pedaço primitivo do meu cérebro, que fala que eu tenho que ficar hiperalerta, e naquela época, ficar alerta, manter o foco, era olhar uma coisa só e atacar aquela coisa, eu tenho mais dificuldade de pensar de forma estratégica, de pensar de forma mais inteligente. Então é aqui que está o grande desafio do negócio. É uma preocupação que eu estou querendo passar para vocês, de vocês evitarem chegar nesse processo. Porque aqui eu vou ter mais dificuldade de ter uma visão sistêmica, porque ali eu tenho que estar, ó, focado, mirado no que eu tenho que entregar. E aqui também, cada vez que eu faço uma liberação de cortisol para esse processo, o meu organismo, ele para outras funções. Então, todas as vezes que eu estou muito estressado, que eu entro numa liberação de adrenalina, porque eu tenho que entregar alguma coisa e eu já estou em cima do laço, normalmente as pessoas falam que elas não têm sede, não têm fome, não têm vontade de ir ao banheiro. Por que que isso acontece? Porque lá atrás o nosso cérebro entendia que se eu tenho que caçar alguém, não dá tempo de eu procurar água. Não dá tempo de eu pensar que eu tô com sede. Não dá tempo de eu pensar que eu tô com fome. Não dá para ir ali fazer um pips e voltar, entendeu? Ele tem que estar alerta. Então, por isso que eu paro várias outras funções em prol de focar
nessa única função que o meu organismo está entendendo que ele tem que focar. Então, pensando nisso, ser uma pessoa muito circunstancial acaba trazendo esses pontos, enfim. E aí, liberação de cortisol tem outros problemas que acabam acontecendo para o nosso organismo que não são bons. Então, eu nem vou entrar aqui no mérito de saúde, vamos ficar aqui nesse ponto da produtividade que acaba atrapalhando, tá? Então, olhando por essa ótica, ok. Segundo fator de gestão do tempo são todos os assuntos que são urgentes. Então, o que acontece normalmente? Se eu tenho muitas ações, se eu tenho muita circunstância, se eu tenho muita coisa circunstancial, se eu fico muito tempo ali assistindo TV, tentando fugir, tentando descansar minha mente, quando na verdade eu não estou descansando, o que acaba acontecendo? Eu vou para um lado urgente do negócio. O que é o lado urgente? Eu tenho que entregar, já está em cima do prazo, eu já perdi o tempo, eu tenho que correr ali, porque senão vai dar errado, vai acontecer alguma desgraceira. E aí eu estou pensando em entregar as coisas que ou já venceram ou estão em vias de vencer. E aí eu já estou trabalhando com prazo no meu limite. O que acontece no meu prazo no limite? Coisas muito parecidas com o que acontece no circunstancial. Então, tem a mesma liberação de adrenalina, a mesma liberação de cortisol, meu cérebro também fica hiperfocado. Eu quero entregar aquilo ali, só que eu entrego sob estresse. Existem vários testes, gente. Eu queria muito conseguir passar aqui no Instagram. Ainda vou aprender como passar, mas eu não sei se o vídeo vai ficar tão bom. Aqui no YouTube eu conseguiria passar super bem. Mas existem vários testes que mostram, inclusive, que quando eu estou muito hiperfocado, é capaz de passar qualquer coisa do meu lado e eu não ver. Eu não consigo ter a capacidade de enxergar o que está acontecendo ao meu redor. E aí, se eu não consigo enxergar o que tem ao meu redor, e se eu penso aqui nesse triângulo, se eu quero subir, eu preciso ter uma visão mais ampla. Se eu não consigo enxergar naturalmente todas as vezes que eu estou no meu urgente, eu tô concentrado, olhando muito fechado. Eu não estou conseguindo olhar para fora. Então, mais uma vez, lá numa escala de 0 a 100, você vai fazer uma listinha de tudo que você tem que fazer, que hoje já está no nível urgente, que você já está em cima do prazo, e de 0 a 100, quantos por cento do seu tempo você tem dedicado a questões, a situações urgentes. É importante você pensar por essa ótica. É importante você anotar por quê. E aí eu já quero ir para o nosso ponto principal, que são os assuntos importantes. Tudo que é urgente, em algum momento foi importante. Tudo que foi urgente, em algum momento foi importante. Ah, Lili, mas eu recebi essa demanda e já caiu para mim como urgente. Ok, caiu para você como urgente porque alguém não pensou e entregou quando deveria ter entregue. Então, essa tarefa foi importante para aquela pessoa. Ela esperou o limite máximo para transformar em urgente. E aí ela pegou e te entregou a tarefa. Entende? E aí, por que entregar tudo que te pedem não vai te promover? Porque no momento que você recebe demandas urgentes e você não questiona e simplesmente vai lá e entrega as demandas urgentes, você está passando duas mensagens para quem está te entregando uma demanda urgente. Uma, que é a pior de todas, não se planeja. Não precisa se planejar. Me entrega. A hora que você me entregar, eu vou fazer. E aí, na hora que a pessoa entende isso, que, me entrega, a hora que você me entregar, eu vou parar para fazer. A pessoa também não se preocupa. E ela entende que você é um operacional. Quem está fazendo essa entrega entende que você entrou na função entregas operacionais. Você entendeu e você internalizou para você que o que você precisa é ser uma pessoa operacional para aquela outra pessoa. E aí, naturalmente, ela vai continuar te entregando todas as coisas. Exatamente. Ela vai começar a te entregar todas as coisas no nível urgente. E é isso que você falou, vira uma bola de neve, tudo vira, é um inferno na vida. Tudo vira urgente 100% do tempo. Então,
o falar não é extremamente importante. E agora, o que é o importante, então, para poder a gente fazer esse balanço entre o que é urgente e o que é importante? Porque urgente é meio óbvio, né? O importante são todas as ações que eu tenho que entregar, que são relevantes, que trazem estratégia para o negócio, que vão ser importantes para a empresa, mas eu tenho um prazo para fazer. Então, eu tenho a capacidade de me planejar e fazer. Isso não significa que eu não vou ter momentos de sobrecarga. Então, vamos lá. Semana que vem, segunda-feira, começa a semana Sua Carreira no Topo. É claro que as minhas últimas 2 semanas estão muito mais sobrecarregadas. Por quê? Porque eu estou fazendo live todo dia, porque eu quero passar todos esses conteúdos para vocês, porque eu quero aquecer a mentalidade de vocês para tudo que eu vou falar na semana que vem nas aulas. Eu tive que passar a semana gravando as aulas da semana que vem, montando o que eu vou falar nas lives da semana que vem, o que eu quero trazer de conteúdo complementar para as lives da semana que vem. Eu estou mandando e-mail para vocês, eu monto PDF, o PDF está protegido, a gente manda por e-mail depois. Então, tem toda uma questão de montagem de conteúdo que, naturalmente, tem feito a minha agenda estar mais sobrecarregada. Mas ela está sobrecarregada com algo que foi planejado em dezembro. Então, as coisas estão feitas, elas estão numa sobrecarga natural. Não está no nível, meu Deus do céu, a gente tem que fazer aqui, senão vai pegar fogo tudo. As coisas estão andando, então as aulas estão gravadas, estão lá bonitinhas, estão organizadinhas do jeito que eu queria para vocês. Então é aqui que tá. Então o que eu preciso começar a fazer? Eu preciso começar a falar não. Se eu entrego tudo que me pedem o tempo inteiro, eu sou para essa pessoa uma pessoa operacional. E cada vez que eu entrego tudo que está urgente, mais coisas urgentes vão aparecer. E como a Carol falou, vira uma bola de neve. Aonde eu saio dessa espiral? Falando não para a pessoa. Eu não vou fazer. E sim, gente, é um ato de coragem. E eu posso falar, as minhas alunas que passaram a falar não, todas foram promovidas. Eu tô falando que são 3 meninas, né? São 3 mulheres, menina, mulheres. E as 3 mulheres, nos últimos 3 meses, foram promovidas. E elas se posicionaram exatamente como eu estou falando que tem que fazer aqui. Fazer tudo o que te pedem, dar uma falsa sensação de que não vou me mostrar disponível, vou mostrar que eu sou parte do time, que eu visto a camisa e a empresa vai me reconhecer por isso. Mentira, a empresa não vai te reconhecer por isso. A empresa vai reconhecer que você é uma pessoa extremamente operacional, tarefeira e vai continuar te entregando coisas operacionais e tarefeiras. Aonde você sai dessa espiral? Falando não. Ou falando, olha, nesse prazo, e aí, Aline, muito do que você falou, tá? Nesse prazo, eu não consigo entregar. Não consigo. Se vocês queriam que eu entregasse nesse prazo, então eu deveria ter recebido essa demanda antes. Ou eu precisava ter recebido as informações com antecedência. Então, para cumprir esse prazo, eu tinha que ter recebido antes. Logo, a gente ou vai negociar esse prazo ou vocês passam essa demanda para outra pessoa. É um ato de coragem fazer isso, tá? Mas dá muito certo. Eu sempre fiz isso a minha vida inteira. E aí, né, para quem na semana que vem eu vou falar mais sobre isso. Então, uma das coisas que eu fui aprendendo ao longo da minha carreira foi a fazer isso, depois eu fui testando em outras pessoas e foi acontecendo, né? E foi dando certo para mim, foi dando certo para os meus alunos. Quando não te falam prazo, você tem que cobrar deles o prazo, tá? Então, volta lá, assim, Aline, não se culpa agora. Assim, tá, te deram o negócio e depois você descobriu o prazo, não te deram prazo. Quando você voltar de férias, você vai ter, ó, você tá na semana, você tá inscrita na semana, né? Na semana eu vou dar aqui alguns insights do que você tem que fazer. Então, eu vou passar ali alguns passos que você tem que pensar. Então, na volta das suas férias, você vai se posicionar. Então, você vai aproveitar as suas férias para montar um discurso, para montar o seu posicionamento a partir de agora dentro da empresa. E é muito do que a Carol falou aqui em cima. Você passa a ser visto de outra forma, tá? Porque, ao contrário do que a gente acaba imaginando, exatamente como a Carol colocou, a gente acaba achando que, não, se eu falar não para o meu gestor, se eu falar não para o meu diretor,
ele vai achar que eu não sou colaborativa e vai me prejudicar. E isso não é verdade. Ele vai ver você como uma pessoa que entende que as coisas, para serem bem feitas, precisam de organização, precisam de tempo. E ele precisa se organizar assim como você. Então vamos lá. Listinha de importante. Então você vai fazer uma lista de tudo que você está fazendo hoje, que você tem prazo para cumprir e que são importantes para você ser promovido, tá? Então, como a gente está falando aqui de promoção na carreira, não é simplesmente botar só a lista, não, eu tenho todas essas atividades aqui e essas atividades eu tenho tempo. Porque aqui eu estaria falando de gestão do tempo pura e simples. Só que aqui a gente está trazendo gestão do tempo junto com uma organização para ser promovido. Então, como que eu uso a gestão do tempo a favor da minha promoção na carreira? Quando eu consigo trazer para dentro do meu escopo entregas importantes que me promovem. E aí vem aí uma questão para você pensar, tá? Que bom, Aline, fico muito feliz. Obrigada pelo feedback. E aqui vem uma coisa, Aline, não pensa que essa tarefa é uma tarefa operacional e logo você não vai conseguir ser promovido por ela. Pensa em como é que eu organizo e negocio o prazo e ao negociar esse prazo, eu pego essa tarefa, que é uma tarefa operacional, e transformo ela numa demanda estratégica. Porque vamos lá, tudo que pedem na empresa, tirando algumas aberrações, tá? Mas eu sei o que você colocou ali mais cedo, que era uma questão ligada à falta de aluno, né? Então, a maioria das coisas que pedem normalmente fazem sentido. Só que a gente fica tão hiperfocado, tão desesperado para entregar, porque te pedem um negócio que já é para ontem, que esse hiperfoco faz a gente só olhar a entrega e não o propósito que pode estar por trás daquela entrega. E melhor ainda, além de olhar o propósito, minha gata aqui do lado, além de olhar o propósito, olhar também como que, se a empresa só me pediu aquilo ali, se o colégio só te pediu a falta por pedir, sem muitas explicações, como que você transforma essa entrega numa entrega interessante, numa entrega inteligente, numa entrega estratégica para o negócio. Então, por que é importante você negociar tempo e você mostrar para a pessoa que você não está à disposição? Porque quando você faz isso, você também tem tempo de olhar aquela demanda e pensar sobre a ótica estratégica dessa demanda. Então, o que você tem que fazer? Você vai voltar, vai pensar nesse discurso, vai negociar, e aí vocês vão pegar tudo que é importante, ou seja, vai fazer essa listinha aí de importante. Quanto tempo você se dedica a esse importante, que certamente agora deve ser menos tempo do que você deveria estar usando, e tá, ó, peraí que eu já vou te responder sobre isso. Você vai pegar essa demanda, quantos por cento, e você vai pensar o seguinte: o que eu posso eliminar do meu circunstancial? Porque circunstancial, na verdade, só vai liberar ali hormônio de estresse. O que do meu urgente trouxe para mim, né? O que do urgente chegou para mim já urgente, e aí eu vou negociar que eu não vou entregar e acabou. E a empresa vai ter que me dar um novo prazo, o meu colégio vai ter que me dar uma nova agenda. Então, o que eu posso fazer? E tem ações que eu não vou poder. Então, hoje, essas nossas alunas que foram promovidas, que eu estou contando para vocês, tem prazo que elas não conseguem. É urgente, é urgente. Chegou para elas em cima do laço, mas elas não têm muito para onde correr. Mas tem muita coisa que elas puderam renegociar sim. Então, fazer essa lista do que dá para negociar e do que não dá para negociar é a melhor alternativa. E aí você vai olhar para o seu importante e você primeiro vai fazer uma lista de coisas que você tem prazo, tem tempo para fazer, é legal, é importante. Faz aí essa lista. Normalmente essa lista é menorzinha, mas façam de qualquer maneira. Se você falou que não tem nada, então a gente vai mudar isso agora, tá? É importante ter alguma coisa ali no urgente, pelo amor de Deus, tá? E aí, pensando dessa forma, o que você vai olhar agora? Para toda a lista de ações, tarefas e atividades que você tem para fazer, você vai pensar como que você pode trazer uma contribuição sua.
Semana que vem a gente vai falar muito sobre isso. Mas o ponto principal aqui para a gente fechar a live é como que você dá o seu toque estratégico, como que você traz o seu conhecimento. Porque na hora que você traz o seu conhecimento para dentro dessa conversa, quando você traz o seu conhecimento para dentro dessa entrega, você é visto de outra forma. Então, pegaram e mandaram para a Aline só para ela fazer lá a listinha de presença e falta. Mas agora a Aline deu uma roupagem para o negócio que era bobo, que era só ficar entregando ali presença e falta, virou algo importante, estratégico para o meu negócio. Entende? Então, não tenha medo de sugerir, mas para você sugerir de forma estratégica, Aline, você precisa ter algumas ferramentas na mão. Então, qual é a grande chave? Não é saindo sugerir por sugerir. Então, segurem, semana que vem eu vou falar como a gente sugere. Porque o sugerir pelo sugerir, você pode ser visto também como uma pessoa palpiteira. Eu estou dando um palpite aqui, mas eu não sei. Aí a empresa pode olhar e falar, legal, parabéns, aí não gostei da ideia. Você vai continuar fazendo como eu falei que você tinha que fazer antes. Então, isso é muito natural de acontecer, porque a empresa vai ouvir uma opinião sua. E o que eu vou ensinar na Semana Sua Carreira no Topo, a partir de segunda-feira, é como é que você sai da sua opinião própria e você entra em argumentos que mostram que não é sobre a sua opinião, Aline. É sobre o que precisa ser feito. É sobre uma visão estratégica da demanda. E é isso que eu vou falar na semana que vem. E aí eu vou detalhar melhor para vocês. Tá? O que é importante aqui? A gente fazer essa lista, pensar na nossa contribuição. Na semana que vem eu vou detalhar como eu contribuo. Porque, mais uma vez, é muito importante a gente não se posicionar como uma pessoa que, eu estou dando a minha ideia, a minha sugestão baseado no que eu acho. Porque o que eu acho, eu abro a possibilidade para o meu gestor falar, ok, você acha isso, mas eu não concordo. Então, a gente vai voltar para o que a gente estava fazendo antes. Então, eu vou te ensinar como que você tem argumentos para a sua opinião, para o que você quer efetivamente entregar, ter fundamento para que o diretor, para que o gerente veja isso com outros olhos. Então, não é a opinião de ninguém, é baseado em uma estratégia, uma visão estratégica que esse profissional teve. E é aqui que você começa a ser promovido, porque começam a ver você com um olhar diferente. Logo, podem te dar responsabilidades mais importantes. E a gente vai pegar essa atividade, essa ação que você, talvez nesse momento, está achando que é simples, julga trivial, bobinha, e a gente vai transformar essa ação numa ação importante, estratégica de resultado para o negócio. E aí, na semana que vem, eu vou falar sobre isso. É sobre como ter esse posicionamento estratégico. Pessoal, feedback sobre essa gestão do tempo. Eu vou trazer só uma dica rápida que eu tinha colocado aqui, que eu acabei não colocando, não falando para vocês. Dica rápida é a melhor dica do universo, hein? Porque todo mundo que eu falo essa dica, depois disso a vida muda. Não ocupem a agenda inteira de tarefa. Por que a gente procrastina, tá? Por que a gente procrastina muito? Aí, Carol, porque a gente lota a nossa agenda de atividade. Então, a gente marca uma reunião atropelada da outra e a gente faz uma lista de 10 tarefas para cumprir num dia. O que acontece? Só de eu olhar a lista e a quantidade de reunião que eu tenho que participar, meu cérebro já entra em estresse. Então, ele já libera cortisol e eu ainda nem comecei. E isso me atrapalha no processo mental. Então, o que você vai fazer agora? Dica de ouro. Você só pode ocupar 50% da sua agenda. No máximo 60%. E você vai deixar os outros 50% ou 40% da agenda livre. Livre, tá? Sem nada. Vai dar uma angústia, tá? Vai bater um desespero. Ainda mais você, 35 coisas no mesmo dia. Aí você vai bater um desespero, porque você vai de 35, você vai botar 5, porque você só vai poder ocupar metade do seu dia na agenda. A outra metade tem que estar totalmente liberada, gente. Não é brincadeira. Totalmente livre. Por quê? Se cair uma demanda urgente que você não consegue negociar prazo,
você tem a sua agenda livre. Se não cair nenhuma bombinha no colo para você fazer, você vai simplesmente pegar as demandas do dia seguinte e trazer para ocupar o restante da sua agenda naquele dia. E aí, o que você pode fazer aqui, que é o ideal? Pega hoje, sexta-feira, hoje é o melhor dia para planejar a semana. Não peguem a segunda-feira. A segunda-feira é o pior dia para planejar, porque a semana já começou. Então, ela já traz esse estresse de já começou, eu tenho que estar fazendo, eu estou aqui planejando. Então, a gente sempre pega a sexta-feira para planejar a nossa semana, a nossa próxima semana. Então, você vai pegar todas as 35 atividades que você listou, Carol, e as 25 reuniões que você combinou que você vai fazer na semana que vem, e você vai separar isso de segunda a sexta, a ponto de segunda-feira você só ocupou metade da agenda, terça metade, quarta metade, quinta metade, sexta metade, ok? A outra metade vai ficar livre. Vai por mim. Vai dar uma angústia agora, vai parecer loucura, você vai achar que você não vai fazer nada, que você vai ficar metade do dia sem ter que produzir, e que essa metade do dia vai te atrapalhar de não fazer nada, porque a empresa vai achar que você não está fazendo, que você não está trabalhando, e que você vai ficar desorientado, e vai ser a melhor coisa que você já fez para sua vida. Metade do dia. Organizou a agenda, conseguiu fazer tudo daquele dia, não caiu nenhuma bombinha, pego as coisas do dia seguinte e vou antecipando. Vai ter o dia da bombinha. E esse dia da bombinha vai ocupar aqueles 50% que você deixou livre, vai ocupar os outros dias de 50%. E dependendo do estilo de empresa que você trabalha, uma das nossas alunas que foi promovida, inclusive, ela trabalha numa empresa caótica, porque cresce por aquisição, então toda hora tem novas empresas sendo abraçadas e ela trabalha na área de integração dessas novas empresas. Então é uma loucura. Então ela tem muito essa agenda. E quando ela começou a fazer as minhas aulas, e eu trago esse conceito, ela achou super exagerado no início, mas ela fez. E aí ela fala, Lilian, hoje eu cheguei à conclusão que eu só posso ocupar 40% da minha agenda, porque os outros 60% é para todas essas demandas que vão caindo no meu colo, no âmago do negócio, lá no desespero que a empresa traz do dia a dia. E aí isso ajudou muito ela a conseguir entregar. E óbvio, tem momentos ali que ela mais uma vez se sente sufocada, mas ela consegue entender que ela tem que voltar uns passos para conseguir caminhar de novo. Ok, pessoal? Boa dica aí de ouro para vocês. Pessoal, que bom, fico feliz, excelente, Lilian, você não tem noção do quanto me ajudou. Obrigada, Aline, fico feliz de ter ajudado você. Lilian, você é ótima. Obrigada, Carol. Que bom que vocês gostaram da dica, isso ajuda muito. No meu livro vai ter queima diária. Opa, gostei, hein? Ah, é isso aí, tô lá no queima também, adoro. É a Carol, ó, a Carol entrou no queima, só quero saber se você tá fazendo, hein, Carol? Carol também é nossa amiguinha de queima diária. Só quero saber se a Carol tá fazendo, hein, Carol? Não adianta pagar e não ir, não, né? Não pode ser que nem academia, hein? E aí, diante disso, gente, quem ainda não se inscreveu na Semana Sua Carreira no Topo, link tá lá na bio. Então, lá no Instagram, cliquem lá, se inscrevam. Tá muito legal. Vocês vão amar o que eu preparei para a semana que vem. E tragam seus amigos. Então, Aline, ó, traz aí seus amigos com você para a semana que vem, para a gente ter ainda mais pessoas com a gente durante a semana. E quando a gente tem um amigo é sempre muito bom. Eu sei que você veio pela Claudinha, e aí só de ter um amigo já te dá aquele alento, né? Então, traga os seus amigos também com você na semana que vem, tá bom? Uma excelente manhã para vocês, um excelente final de semana. Se planejem, organizem o tempo e usem o tempo como um aliado para vocês serem promovidos, tá bom? Um beijo e até segunda-feira na Semana Sua Carreira no Topo. Tá muito especial.